Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Denis Mapelli. Quem ainda não me conhece, quem está chegando pela primeira vez aqui junto da mesa redonda das cartas ciganas, eu sou cartomante, sou acupunturista, sou terapeuta integrativo e operador de mesa radiônica. Meus atendimentos e meu trabalho, ele ele abrange tanto atendimento com cartas ciganas quanto limpezas energéticas, realinhamentos energéticos, através de mesa de frequência radiônica, benzimento, passes. Então, hoje, hoje eu acabo tendo uma gama e ferramentas além do baralho cigano para fazer meus atendimentos. Sou aqui do Rio Grande do Sul, eu moro em Canoas, então, agora que a gente percebe assim o quanto mais tem de profissionais da cartomancia que estão aqui mais perto, antes era um movimento que acontecia mais São Paulo, Rio, Minas, e agora a gente consegue perceber, e é muito bom saber, é muito bom ver pessoas daqui também entrando nesse meio, participando junto nesses nossos encontros. E é muito gratificante para mim. Eu estava falando com a Tânia, quem acompanhou a live da semana retrasada. Eu estava conversando com a Tânia e com a Andrea na live, que entrei na mesa redonda quando nós estávamos na edição 2. Então tem alguns anos aí que eu já faço parte, a minha gratidão é, é, é muito grande, né? Eu tenho uma alegria por poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência, trazer um pouco do meu conhecimento e de tudo aquilo que eu fui estudando, de tudo aquilo que eu fui agregando durante o meu trabalho, durante os meus estudos. Então, estou muito feliz por estar aqui novamente, estou muito feliz também por todos vocês estarem aqui e estou fazendo um formato um pouco diferente esse ano da palestra, porque algumas pessoas sabem, eu estou fazendo uma migração de vida, eu estou indo morar para o interior, zona rural mesmo, e aqui a gente tem um sinal muito instável de internet. Né? Então, por isso que vou fazer algumas participações aqui ao vivo, sim, na palestra, mas para ter a garantia de que a gente conseguiria ter essa nossa conversa, trazer essa abordagem durante a mesa redonda, eu preferi então trazer a conversa toda ela gravada, tá? Mas a gente vai ter essa interação ao vivo sim, se o nosso sinal permitir. Se não, depois tem os meus contatos, entre em contato comigo tanto pelo Facebook quanto Instagram, pelo WhatsApp, meu canal no YouTube. Então manda perguntas, questionamentos, pode mandar sem problema nenhum, sempre que eu tenho um tempo, eu vou revisando essas plataformas, eu vou revisando esses contatos e a gente vai conversando, certo? Mas qual é que foi a proposta e qual é que é a ideia que eu trouxe para a gente conversar um pouco nessa mesa redonda? Eu prefiro trazer o termo conversa do que uma palestra. A palestra é sempre quando a gente vem e acaba mais despejando um conteúdo do que trazendo, na real, experiências, reflexões. Então, eu gosto de chamar esse nosso momento como a nossa conversa. Então, a gente vai conversar um pouco a respeito de símbolos e significados do baralho cigano, das cartas ciganas. Então, devo agregar ou devo engessar os significados das cartas ciganas? O que acontece? De onde surgiu esse tema? De onde veio essa ideia para gente conversar hoje? A gente sabe, e isso tem alguns anos já que a gente vem trazendo isso nas mesas redondas, que há 10, 15 anos atrás, era muito restrito o material que a gente tinha, informações que a gente tinha sobre cartas ciganas, sobre baralho cigano, sobre Petit Lenormand, sobre cartomancia em geral. Era muito restrito, eram poucas informações, às vezes com uma base um pouco duvidosa, né? Não se tinha tanta investigação, estudo, não se trazia
o real movimento do baralho cigano e das cartas ciganas. Então, uns 15 anos, 18 anos, mais ou menos isso, começou um movimento, que foi quando veio e a gente começou a ter conhecimento da origem do baralho cigano, da origem das cartas ciganas, né? E vocês sabem, eu sempre reforço isso nos meus cursos, ou quando as pessoas vêm tirar dúvidas sobre baralho cigano, sempre digo que não tem nada a ver com cigano, né? Não foi cigano que desenhou, não foi cigano que produziu esse baralho, que produziram essas cartas, não foi uma forma intuitiva que receberam as imagens, nada a ver isso. A gente sabe muito bem de onde vem, qual a origem, qual a história. Não foi Madame Lenormand também que desenhou, né? Então é além. Essa história ela vem muito antes, né? Lá do jogo alemão. Então, há mais ou menos 15 anos que começou todo esse movimento, né, do histórico do baralho cigano, da origem do baralho cigano, e se trouxe, né, muito a história do baralho cigano e a simbologia do baralho cigano lá na terra dele, né, o cigano, o baralho cigano é o simbolismo europeu, é o que cada uma das cartas, das imagens das cartas simbolizava, né, agregado aos naipes das cartas também. Então foi trazido esse simbolismo mais raiz, né, desse baralho, né, que é o simbolismo europeu, que hoje a gente chama de escola europeia ou estudo europeu, e a escola brasileira e o estudo brasileiro do baralho cigano. Então, quando eu comecei a refletir um pouco sobre isso e tendo discussões, eu participo de alguns grupos no Facebook, passei por um momento também que eu fiz mentoria sobre baralho cigano, era me questionado muito sobre isso. Primeira coisa, é algo que a gente deve se questionar. Devo ampliar ou não o significado das cartas? Devo ficar preso naquele significado original, naquele significado básico de cada uma das cartas? Tem a possibilidade de eu ampliar esses significados? Tem uma possibilidade de eu agregar mais informações em cada um dos significados? Tem. Tem isso. A gente pode fazer isso. Por quê? Primeiro vamos pensar qual é que é a finalidade, por que a gente usa o baralho cigano, né, no nosso trabalho. Estou falando trabalho porque quem ainda não vive do baralho cigano, tá, pode ter certeza que um dia isso pode acontecer, isso um dia pode chegar e dar certo, tá, dá certo. Eu trabalho só com atendimentos com baralho cigano, com mesa radiônica. Hoje em dia a minha vida ela gira e ela se mantém através do meu trabalho que eu faço em atendimentos. Então, chega num ponto que a gente começa a perceber que esse baralho, a gente está utilizando ele como uma forma de oráculo. Eu uso o baralho cigano de uma forma oracular. E o que significa um oráculo? Um oráculo é quando a gente tem determinado instrumento, quando a gente tem uma determinada ferramenta. Daí pode ser cartas, dado, runas. A gente tem uma infinidade de ferramentas, uma infinidade de elementos que a gente pode utilizar como um oráculo. Osso. E o que significa? No momento que eu pego um oráculo, no momento que eu pego um instrumento, para ele ser usado como um oráculo, esse instrumento ele vai ter símbolos, ou ele vai ter imagens, ou ele vai ter sentidos, ou ele vai ter alguma coisa estampada, ele vai ter um formato, porque cada uma dessas imagens, cada um desses formatos, ele vai significar e ele vai trazer um simbolismo de alguma coisa. Então, quando eu pego, por exemplo, uma runa, vai ter um símbolo naquela runa, que aquele símbolo tem um significado.
Aquele símbolo, ele vai ter uma interpretação. Quando eu pego uma carta cigana, quando eu pego um baralho cigano, mesma coisa. Cada uma das cartas tem o seu significado, cada uma das cartas tem o seu simbolismo, tem a sua imagem, que a gente vai agregar significados a eles. Quando a gente pegou esse baralho cigano na nossa mão, né, quando a gente pegou as cartas ciganas, elas já vieram com um significado prévio, né, que esse significado veio através de alguns elementos que se mantiveram lá do jogo da esperança, que foi a origem dessas imagens e a origem desse baralho, desse sistema de jogo. Se manteve algumas das informações e alguns dos significados lá do jogo da esperança. Então, se eu pegar o manual do jogo da esperança, tá? E esse manual, às vezes as pessoas perguntam onde é que a gente encontra, onde tem. Nos livros é o que está vindo na minha mente agora, tá? Daqui a pouco eu posso estar falhando aí, já tem em outros lugares, tá? Mas nos livros da Odete tem uma parte que vem o manual do jogo da esperança. Tem um material do Alexandre Lepeletier também, que ele trouxe esse manual com os significados traduzido, tá, para nós, com os significados de o que representava cada uma das imagens. Né? O jogo da esperança, a gente jogava ele, a gente ia andando casinhas e parando, né, em determinados estágios, e a gente parava em cima de uma carta ou em cima de uma imagem, né, do baralho cigano que a gente tem hoje. Então, por exemplo, parei em cima da carta do desenho da cegonha. O que isso significava? Então, uma parte do significado das cartas ciganas veio através dessa origem lá do jogo da esperança. Tá? Então tem muitas, quando a gente parava na montanha, por exemplo, era um momento que a gente tinha que passar a vez no jogo. 3 jogadores eu teria que perder 3 vezes a minha rodada no jogo, porque eu teria que ficar parado ali, porque tinha um grande desafio. Então começou a se agregar significados lá através do manual do jogo da esperança. Com o passar do tempo foi se agregando mais significados, né? Mas sempre não vamos dizer engessar, para a gente não confundir com o tema ou com o título da nossa conversa, mas sempre dentro dessa linha, tá? dentro desse cercado, né, de significados. Então, cada uma das imagens, se a gente olhasse manuais, se a gente fosse investigar mais o que cada um das cartas significava, às vezes vinha 3, 4 palavras-chave, né, em cada uma das cartas. Então, cegonha, por exemplo, tá? Foi a primeira carta que eu tirei aqui, ó. Cegonha, por exemplo, gestação, estava relacionado com alguma coisa da gravidez. Aí a gente olhando mais o significado europeu, tem muito a ver com boas novas. A cegonha também é quem traz os recados divinos, vindo através da visão mais europeia, enfim. Então a gente teve esse conhecimento, né? A gente trouxe esse significado básico aí. E começou a ter todo o movimento da escola brasileira, onde começaram a se agregar mais informações, né? E às vezes até trazendo informações que não são tão compatíveis com o significado europeu. Tá? Trabalho, por exemplo, profissional, tá? Quando a gente fala sobre a área profissional. A gente sabe que aqui, pela linha brasileira, pela escola brasileira, é o livro, que é a carta que traz esse posicionamento, que traz esse simbolismo do campo profissional. Já na escola europeia, isso está muito condicionado à carta da âncora. Carta do trevo, aqui no Brasil, são os empecilhos, as coisas que a gente procrastina, é aquilo que dá uma pausa, é aquilo que freia. E já na escola europeia tem todo o significado de boa sorte, a gente está com sorte, né? São
os movimentos e a força, a energia de sorte, uma energia até mesmo de um sucesso, tá? que pode acontecer. Então, o que acontece? Quando migrou, ou quando começou a se agregar mais informações no baralho cigano pela escola brasileira, a gente começou a ter mais informações, mais significados, a gente começou a ter mais adereços assim, que foram colocados em cada uma das lâminas. Aí começa a vir uma dúvida, né? Começa a vir aquele questionamento, mas eu tenho que seguir a escola europeia, eu tenho que seguir a escola brasileira, e aí já tem também vários outros sistemas ou várias outras informações, vários outros significados e simbolismos que foram agregados também ao baralho cigano, orixás, movimentos da natureza, constelação familiar, outras formas de terapia que já se agregou dentro das cartas do baralho cigano. E aí começa a vir aquela dúvida, se eu estou utilizando o baralho cigano com a escola brasileira, isso se levantou vários questionamentos e até algumas discussões e brigas em grupos de Facebook. Quem participa disso sabe que o movimento às vezes é menos aprendizado e mais fofoca e mais discussão. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado, que grupo seguir, onde entrar, o que trazer, porque é mais energia colocada fora do que a gente está conseguindo evoluir e trazer conhecimento. Então teve uma discussão, né, que não seria tão correto a gente utilizar o baralho cigano aqui no Brasil, por exemplo, se a gente não utilizasse a escola europeia. Né? A gente estava fugindo da origem, a gente estava fugindo do significado, e eu sempre discordei disso, né? Sempre fui contrário a essa ideia, a esse movimento, porque eu considero sempre que o baralho cigano, as cartas ciganas, elas são uma ferramenta que a gente está utilizando como oráculo. Tá? E voltando de novo ao que eu falei lá atrás. Se ela é um oráculo que eu estou utilizando, né, é uma ferramenta que eu tenho significados, que eu tenho símbolos, que eu tenho imagens que me fazem um sentido, que conversam comigo, por que eu não posso agregar novas informações em cada uma das cartas? Por que eu não posso fazer isso? Uma coisa que a gente tem que cuidar é o seguinte, se eu estou utilizando aquilo que eu estava comentando antes, espera só um pouquinho que está movimentando aqui meu suporte. Se antes a gente estava conversando sobre manter ou não manter a escola, né? Tá errado eu seguir a escola brasileira, sendo que a origem das cartas são europeias, isso não tem nada a ver. É mais um dilema, é mais um movimento que acaba se trazendo só para discussão e não vai levar a lugar nenhum, não vai resolver nada. Então eu posso utilizar baralho cigano com a escola brasileira? Posso. Posso utilizar baralho cigano com a escola europeia? Posso. Posso agregar outras informações no baralho? Posso. Se fizer sentido para ti. Se durante a tua prática, se durante os teus atendimentos, se durante as tuas interpretações, tu já começa a perceber que outros significados estão fazendo sentido com aquela lâmina, agrega isso ao teu conhecimento, agrega isso nas tuas informações. Então, a conversa, né, esse título da conversa, agregar ou não agregar ou engessar, né, o significado das cartas ciganas, agreguem, tragam mais informações para o significado das cartas, que seja coerente, que tenha sim uma base, que tenha uma informação que vai conversar contigo durante os teus atendimentos. Tá? Por exemplo,
Por que a gente deve sempre buscar mais informações, buscar novos cursos, ter novas ferramentas, ter outros processos para a gente agregar durante os nossos atendimentos? Quando eu vou me iniciar no Reiki, por exemplo, a gente vai receber muito conhecimento. A gente vai entrar num novo, numa nova jornada evolutiva, a gente vai entender mais sobre esses símbolos do Reiki, ou qual é o significado de cada um, qual é o movimento de cada um, o que eles representam, o que eles acabam fazendo no nosso campo vibracional. A gente vai estudar um pouco mais sobre chakras, a gente vai estudar mais sobre o campo vibracional como um todo. E aí é interessante quando eu começo a perceber aquilo novo que eu estou aprendendo que faz relação com alguma das cartas do baralho cigano. Pode fazer relação com isso. Mesma coisa, quando eu estudo aromaterapia, a gente começa a perceber que tem cartas que fazem sentido com algumas essências. E por que eu não posso trazer isso junto durante o meu atendimento e colocar esse significado nas cartas ciganas também? Quem trabalha com sistemas de florais tem cartas que têm uma característica muito semelhante às características de algumas essências. Então, tem uma colega nossa, a Dalila ela trabalha com sistema floral, com florais de bar, e é incrível assim como ela faz essa relação muito clara e muito exata com cada uma das cartas. Então, eu posso trazer isso? Posso. Constelação familiar, no momento que eu vou desenvolvendo meu conhecimento, a minha formação em constelação, eu começo a perceber que tem cartas que conversam com a constelação, tem características e tem significados de movimentos que acontecem ou de situações que tem dentro de um processo de constelação familiar, o sistema de constelação. Então, por que eu não posso trazer isso? Quando eu terminei a minha pós-graduação em medicina chinesa e acupuntura, todo o processo que a gente estuda mais sobre os elementos, a gente estuda muito saúde vibracional, e eu olhava as cartas e eu dizia, está fazendo muito sentido, tem cartas aqui que fazem sentido com um movimento pela medicina oriental. Então eu comecei a agregar isso nos meus atendimentos também. Quando eu começo, e isso é um exercício para quem está começando a estudar baralho cigano, é um exercício que ele amplia demais a minha percepção e demais a minha relação de significados com as cartas ciganas. Essa é uma dica assim, que eu sempre trago. Né? Por exemplo, tira 3 cartas. Tá? Pega lá do teu baralho, baralha L, tira 3 cartas. Aqui eu tirei jardim, âncora e veio rato. Tá? Pega e deixa essas 3 cartas em cima da tua mesa, pega uma e anota, pega um caderno e guarda esse caderno como sendo o teu caderno de estudo, tá? Porque isso vai fazer muita relação, vai trazer muito significado. Então eu vou pegar essas 3 cartas, coloco essas 3 cartas aqui. Primeira coisa que eu faço, começo a escrever ali do lado. Qual é o significado do jardim para mim? O que ele significa? Pode colocar sua palavra-chave ou pode até escrever uma frase, né, do significado dessa carta. Pego a carta da âncora, faço a mesma coisa, coloco o significado da carta da âncora, aspectos positivos e aspectos negativos, porque aqui tem outra coisa. Quais são as cartas negativas do baralho cigano? Todas. Quais são as cartas positivas do baralho cigano? Todas. Sempre trabalho com a dualidade. Tudo tem o bem, tudo tem o mal, tudo tem o positivo, tudo tem o negativo, tudo tem a sombra e tudo tem a luz. As cartas, a mesma coisa, tá? Todas as cartas, por mais positivas, por mais positiva que seja o seu significado, o seu simbolismo, ela vai ter o lado sombra dela.
ela vai ter o revés, ela tem a oposição ali naquele significado também. Então faz isso, escreve, pega a âncora e pega o rato também, escreve. E aí a gente começa a ampliar essas informações. Primeira coisa, eu já consigo escrever uma frase ou eu já consigo ter uma interpretação desse trio? Tá? Então eu posso escrever, por exemplo, vai ter no jardim, a âncora e os ratos. Tá? Tudo vai depender também. Isso aqui vai ser passado, presente, futuro. Isso aqui é uma frase que eu vou começar escrevendo que o jardim, então pode ter alguma reunião social, pode ter alguma coisa que eu vou encontrar pessoas, que eu vou estar no meio de outras pessoas, eu vou estar socializando, pode ser num parque, pode ser num shopping, é onde tem movimento de pessoas aí, que vai estar tudo estável, vai estar tudo tranquilo, vai estar tudo seguro, mas vem um alerta aí com os ratos. Tá? Pode ser um assalto, pode ser um roubo, pode ser alguma contaminação, pode ser um desgaste energético, vibracional, pode ter alguém, um vampiro ali, aí eu saio desgastado disso, eu saio cansado disso aí. Então eu já posso construir uma mensagem para mim. Tá? Agora, vamos ampliar mais o que isso aqui significa sobre relacionamento. Aí eu vou escrever o que é relacionamento no jardim, a âncora e o rato. O que isso significa profissionalmente? Escreve ali do lado. Acho que profissionalmente vai acontecer isso, isso, isso. O que isso significa financeiramente, na família, saúde, relacionamentos? Então eu começo a ampliar mais os significados, tá, das cartas, porque eu coloco elas em áreas mais específicas também. Tá? Eu começo a colocar ela em outras áreas, eu começo a colocar ela em áreas mais específicas e aí eu vou ampliando mais os significados aí para mim. Tá? Anotem isso. Veio uma combinação de carta, fiz um atendimento e saiu algo assim que vinha me falando outra coisa, anota isso. Tá? Sempre deixa um caderno, sempre deixa uma folha e uma caneta do lado. Ou vai vir alguma dos atendimentos, tá? Porque ou vai vir alguma informação e eu tenho uma conexão intuitiva muito grande durante os meus atendimentos. Tá? Demais, assim. Tenho uma conexão intuitiva. Às vezes eu tiro uma, duas cartas durante o meu atendimento e eu fico meia hora trazendo informações que começa através daquelas cartas e daqui a pouco eu estou lá do outro lado porque eu canalizo muita informação no momento que eu estou fazendo meus atendimentos. Mas mais pontual, quando acontecerem essas situações, eu estou vendo aqui casa e estou vendo isso aconteceu realmente. Tá comigo, eu estava fazendo um atendimento e veio casa e foi-se. Tá? Foi numa mesa real. Tá? Foi e caminho, casa e foi-se. Era esse o trio assim que veio numa posição ali na mesa real. E eu peguei e falei para a pessoa que eu estava atendendo, eu disse, tem alguma coisa que tu perdeu o equilíbrio. Teve algo que aconteceu, né, na tua caminhada e por que veio isso, tá? Porque perdeu o equilíbrio. Porque para mim a casa representa para mim equilíbrio, representa regra. A casa, quando tu pede para mim, qual é que é a casa que te representa equilíbrio? Casa. Porque a casa tem que estar equilibrada, porque senão ela cai. Tá? Se o alicerce dela for torto para um lado, for mais baixo para cá, mais baixo para lá, ela vai cair, ela vai ceder. Então, equilíbrio para mim está na carta da casa. Tá? E o que acontece? A foice para mim era perder esse equilíbrio. Então, na estrada, no caminho, tinha um corte do equilíbrio, tinha um corte tinha como se fosse uma queda, sabe? Se perdia o equilíbrio. E a consulente olhou para mim, começou a chorar, e ela disse assim, a minha vida mudou significativamente depois que eu tive um acidente de moto. Eu estava andando,
cruzou alguém, eu perdi o equilíbrio, caí e ela teve uma redução da perna dela pelo trauma. Teve uma perda óssea e uma perna dela ficou mais curta do que a outra. E ela começou a chorar. Ela disse: aconteceu isso na minha vida, sim. A minha vida mudou, virou de cabeça para baixo no momento que eu tive essa queda. Ela disse: como é que tu tá enxergando isso se não tem moto? Tu não tá vendo moto, tu não tá vendo acidente? Como é que tu consegue perceber isso? Então, dali em diante, eu comecei a prestar mais atenção e eu comecei a anotar, comecei a registrar isso, porque vocês vão começar a perceber que isso vai vir com uma maior frequência. Não é que vai vir um acidente, mas vai começar a ter essa relação desse significado e desse simbolismo que a gente vai colocando nas cartas. Quantas vezes vocês já participaram de discussão quando vem aquela coisa? Na dupla ou na combinação tal e tal é isso. A combinação tal e tal é isso, ela pode ser isso para alguém. Né? E não significa que eu vou ter aquele mesmo olhar quando eu ver isso. Mas o que tem que fazer sentido para mim, o que eu tenho que adotar, e o que eu tenho que trazer para as minhas interpretações e para o meu atendimento é aquilo que está trazendo significado, é aquilo que está trazendo sentido para mim. Então, ao invés da gente sair correndo, o que o fulano acha que é, o que o outro disse, e eu ficar batendo boca, eu ficar discutindo que não, tá errado, porque na escola europeia é isso, não vale a pena a gente entrar nessas discussões. O que vale a pena é eu perceber qual é que é a outra informação que a pessoa tem, e se isso faz sentido para mim ou não. Anos atrás, lá nos 15 anos, como eu estava falando lá no início da nossa conversa, a gente tinha pouco material, então a gente não podia ver livro, tá, que a gente comprava. Então tinha o livro que o autor escreveu, aí tinha outro livro que o autor também escreveu, e eu saía comprando livro adoidado, assim. Se eu via um livro sobre baralho cigano, sobre carta cigana, eu queria esse livro para ver o que trazia de significado. Às vezes eu abria o livro e o significado tinha pouquíssimas coisas a ver com aquilo que eu sentia com a imagem, o simbolismo daquela carta. Então, o que eu fazia? Todos os meus livros são riscados, todos eles, assim, muita anotação, muito marca-texto, muita observação que eu ia colocando, e eu cheguei numa conclusão de que eu não vou mudar o que eu estou sentindo por cada uma das cartas, tá? Embasado na escola, e eu sigo, né? Eu aprendi com a Tânia Durão foi minha professora. Eu sigo a escola brasileira, né? Sigo a linha de interpretação da Tânia Durão, e quando eu li um novo livro, a primeira coisa que eu fazia aquela leitura geral e eu começava a sublinhar: isso faz sentido para mim, isso eu posso agregar, isso eu posso trazer como um significado, um simbolismo, uma palavra-chave a mais para uma lâmina. Então chegava no final desse livro, eu já tinha o meu caderno com os significados e as palavras-chave que eu tenho das cartas ciganas, e eu agregava. Eu disse: eu acho que eu posso colocar mais isso aqui. Eu acho que eu posso trazer mais isso. Eu posso trazer mais essa informação aqui para dentro. E aí a gente vai ampliando, a gente vai agregando mais informações para as cartas. Então, devemos agregar, devemos. Pode ser por um novo curso que tu está fazendo, pode ser por uma nova informação que tu está recebendo. Faz sentido para mim? Traz isso. Por isso que é tão importante, e na live que a gente teve, entrou o Luquian, né? O Luquian entrou na live e eu acabei comentando isso, né? Que uma das palestras mais impactantes, ou que me ampliou muito o significado da carta do urso, foi uma palestra que o Luquian deu em uma das mesas redondas, onde ele desmembrou o urso.
ele trouxe muitas informações do urso, né, do instinto do urso, da energia do urso, das características do urso e o quanto isso faz relação naquele significado básico da carta do urso. Né? O Jean também, é cada palestra assim que o Jean traz, que ele vai desmembrando o simbolismo da carta, o nome da carta, né? O termo da carta, de onde veio, que tu começa a olhar e dizer, tá, mas isso aqui então pode representar isso. Se isso faz significado para ti, agrega na tua leitura, agrega na tua interpretação. Só tem que cuidar para não fazer um nó, para tu não ficar juntando, e foi isso que eu falei. É um exercício assim, quando tu ainda tá te perdendo no significado, faz essa relação. O que esse trio, ou o que essa dupla, o que essa combinação fala sobre tal assunto, o que essa combinação fala disso, o que essa combinação fala dessa área aqui. Tá? Divide por áreas, assim, certo? Porque daí eu já começo também a deixar registrado no meu entendimento que esse significado ou essa interpretação ela fecha mais com essa área aqui, numa mesma carta. E isso aqui ela dá mais certo aqui. Por exemplo, a carta do livro, quando vem para relacionamento, né, ela não está relacionada a trabalho. Tá? Quando ela sai ali num processo de relacionamento que a gente está vendo, ela fala muito dos segredos, aquilo que está sigiloso, aquilo que está guardado, o que está se fazendo ali que ainda não foi revelado. Né? Então, é isso que eu tenho que começar a ampliar, porque senão eu olho, estou vendo, a pessoa me pergunta sobre um namoro, sai a carta do livro. Aí me dá um nó na minha cabeça. Eu já travo, digo, o que isso aqui está fazendo aqui se ela fala só sobre trabalho? Não, ela não fala só sobre trabalho. Ela pode ser uma carta tema do trabalho, mas ela tem informações e ela vai trazer significados para mim de todas as áreas que a gente for analisar ela. Então, agreguem, tragam mais situações para dentro das cartas, aumentem esse simbolismo com coerência e lembra, com aquilo que vai fazer sentido durante o teu processo de estudo, durante o teu processo de atendimento. Porque a gente sempre tem que partir lá de que o baralho cigano ele é um oráculo, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que a gente utiliza através dos símbolos que ele traz para a gente para trazer uma interpretação e trazer uma informação para o nosso consulente, certo? Então, se eu colocar que a montanha representa uma pedra no meu caminho, ela vai representar uma pedra no meu caminho durante a minha interpretação. Que o baralho cigano, as cartas ciganas nada mais é do que um novo idioma que a gente aprende. Né? A gente só vai interpretando, né? Eu às vezes brinco que nós somos intérpretes daquilo que as cartas ciganas estão querendo falar e a pessoa que não sabe esse idioma precisa ter esse intérprete aí. Então ela pede uma informação para mim, eu abro o baralho e eu faço essa tradução para ela, eu trago essa interpretação aí para ela. Então, não engessem nada na vida de vocês, principalmente significados, o carinho, o simbolismo, né, o sentido que as cartas ciganas trazem na vida e trazem no atendimento de vocês. Não parem nunca de buscar mais informações, mais conhecimento, mais técnicas, mais cursos, mais ferramentas para os atendimentos de vocês. Cada vez mais os nossos consulentes estão vindo com uma demanda grande, não só por ter informações, tá? Descobrir coisas através do baralho cigano, mas eles querem um momento terapêutico conosco também. Eles querem que a gente auxilie eles a sair de um momento confuso, desorientado, desorganizado. Eles precisam de um norte, eles precisam de uma luz. E para isso a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa ter condições, a gente precisa ter conhecimento e competência para pegar e ajudar essa pessoa nesse momento que ela está precisando. Queridos, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Mas a gente sabe que o nosso tempo ele é restrito, eu sempre tento respeitar, né, o tempo de cada um dos palestrantes. Dúvidas, por favor, comentem,
tá? Eu vou tentar entrar ao vivo agora aqui, certo? Dando certinho a gente conversa, se não, mandem aí nas minhas redes sociais que a gente troca informações. Um beijo no coração de cada um de vocês, maravilhoso estar aqui. Nos encontramos em breve.